Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo no canal para você. Hoje estamos falando da história do rei Davi. Na verdade é da história dos juízes e dos reis de Israel. Passamos por a história de Saul, que foi o primeiro rei. Passamos pela história de Davi, o segundo. E agora estamos entrando na história do rei Salomão. Sem mais delongas, vamos o vídeo. Uma das consequências espirituais mais importantes desta história é a demonstração de como o arrependimento genuíno pode levar ao perdão divino. Davi, reconhecendo a sua culpa, arrependendo-se sinceramente, buscou o perdão divino de Deus. O Salmo 51, escrito por Davi, é uma expressão vívida de seu arrependimento e súplica por misericórdia divina. Deus, em sua graça, perdoou a Davi, demonstrando que mesmo diante de transgressões graves, há espaço para o perdão e a reconciliação com o divino. O nascimento de Salomão marca uma virada histórica na história de Davi e Batseba, onde o arrependimento e a misericórdia divina prevaleceram sobre o pecado e a tragédia. Batseba desempenhou um papel fundamental na história da monarquia de Israel ao se tornar mãe de Salomão, que se destacou como um dos maiores reis de Israel. O nascimento de Salomão foi um ponto de virada na narrativa da linhagem real de Davi e teve profundas implicações para o futuro do reino. Nas páginas antigas da história bíblica, emerge-se a sombra de uma tragédia que se desdobraria no coração da linhagem de Davi. Amnon, filho primogênito do rei, era conhecido não apenas por a sua posição de herdeiro, mas também por um desejo doentio que lançaria uma maldição sobre a família real. Seu olhar recaiu sobre Tamar, sua meia-irmã, em um devaneio que transcendeu os limites do respeito e mergulhou no abismo do proibido. O desejo sexual desmedido de Amnon pela sua meia-irmã tornou-se uma obsessão e desencadeou uma tragédia que seria contada por gerações. Ele, incapaz de conter a sua paixão distorcida, traçou um plano para abusar de Tamar, ignorando qualquer barreira normal ou ética. A história do abuso de Amnon com a Tamar é narrado no Antigo Testamento da história bíblica, no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Certo dia, Amnon fingiu-se estar doente e pediu a presença de Tamar para cuidar dele. Quando Tamar foi até ele, Amnon a forçou, cometendo um ato de violência sexual contra ela. O relato bíblico descreve a angústia e o sofrimento de Tamar. Diante desse terrível evento, Tamar ficou devastada. As consequências para Tamar foi como ondas de um mar revolto. Ela, outra hora, uma jovem cheia de promessa, viu agora submersa a um oceano de dor e humilhação. A tragédia não se limitou ao ato isolado, mas estendeu-se para limitar sua identidade, reputação e a própria dinâmica familiar. Tamar, uma vítima silenciosa, tornou-se um símbolo de sofrimento e injustiça, enquanto a marca do sofrimento
do acontecido repercutia em sua jornada, quando a notícia da violência cruel contra Tamar chegou aos ouvidos de Absalão, o segundo filho de Davi, uma tempestade de fúria e tristeza se acendeu em seu coração. Absalão, movido pelo sentimento avassalador de indignação, de desejo e de justiça, planejou meticulosamente seu plano de vingança contra Amnon, o autor da atrocidade que havia assolado a sua irmã. A oportunidade para a retaliação finalmente se apresentou durante um banquete real. Absalão, disfarçando a sua fúria, convidou Amnon para um banquete, para uma celebração. No entanto, sobre a aparência da atmosfera festiva, a escuridão da vingança se aproximava rapidamente. No auge do banquete, Absalão ordenou que seus homens atacassem Amnon, resultando num assassinato brutal do seu irmão. A dinâmica familiar, outrora unida, foi devastada por essa tragédia. A morte de Amnon gerou uma profunda ruptura na relação entre Davi e seus filhos, lançando uma sombra de luto no palácio real. A vingança de Absalão não apenas de ressentimento e de divisão entre os descendentes de Davi. A relação entre Absalão e Davi, outrora unida pela linguagem e o respeito, começou a estremecer como resultado do sangue derramado no fatídico banquete. A ferida aberta pela morte de Amnon tornou-se um abismo entre pai e filho, obscurecendo as alegrias compartilhadas do passado. Neste cenário de tensão, Absalão, consumido por uma mistura complexa de luto e sede de justiça, tomou uma decisão que repercutiria através dos corredores do templo. Ele se rebelou contra o seu próprio pai, desafiando a autoridade real que antes reverenciava. A ressurreição de Absalão não foi apenas um ato de rebeldia, mas uma resposta intensa às injustiças não resolvidas que marcaram a história de sua família. As razões por trás das rebeliões foram reveladas gradualmente. O lamento pela tragédia de Tamar misturou-se com a amargura pelo aparente silêncio de Davi diante do crime. A ausência de medidas positivas alimentou o sentimento de que a justiça havia falhado, empurrando Absalão para o papel de justiceiro. Além disso, o vácuo emocional deixado pela morte de Amnon criou um terreno fértil para a rebelião. Absalão, inflamado por uma combinação de desejo e vingança e ambição desenfreada, declarou-se rei em Hebrom, desafiando a autoridade do seu próprio pai. Então, meus seguidores que estão acompanhando os nossos vídeos, estão entendendo a história dos juízes e dos reis de Israel. O homem sempre errou nos erros do passado. E os erros é a ganância pelo poder, a desobediência às autoridades que causa a consequência dos erros. E assim também está acontecendo na nossa geração. Os homens sempre estão errando no mesmo erro, repetindo prática passada pelos desejos desenfreados
da sua própria vontade. Foi esse o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!